Eu sou a professora Alessandra Ramos. Iniciamos a aula de matemática. O tema de hoje é perímetro e área de polígonos, nono ano. Você vai precisar de caneta, lápis, borracha, caderno ou folha para realizar suas anotações, além de uma régua. Vou dar um tempinho aí para vocês separarem esse material. O que vimos na aula anterior? Identificamos e utilizamos as propriedades geométricas de representações planas. Compreendemos, utilizamos e calculamos medidas de comprimento e de área na resolução e elaboração de problemas. Anotem aí a data de hoje, perímetro e área de polígonos. Vai um tempinho aí para vocês. Objetivos da aula: identificar e utilizar as propriedades geométricas de representações planas, compreender, utilizar e calcular medidas de comprimento e de área na resolução e elaboração de problemas. Relembrando a aula anterior, o que é área? A área é a medida de uma superfície. Trouxe agora, nesse momento, para vocês a figura do paralelogramo. Então, o meu objetivo aqui no paralelogramo, para medir essa área, é partir das considerações que a gente já fez na aula anterior. Nós vimos área de quadrado e área de retângulo. Essa imagem se aproxima mais a uma área de retângulo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar uma perpendicular a esse vértice. Traçando essa perpendicular a esse vértice, observem essa imagem aqui. Eu obtive um triângulo retângulo, correto? E se eu tirar esse triângulo retângulo daqui e encaixar aqui, o que a gente obtém? A gente obtém um retângulo. Então, eu vou sobrepor a essa figura uma malha quadriculada. Nós tínhamos na aula anterior observado o quê? Que para medir uma região do plano ocupado, a gente comparava uma unidade de medida de área pré-estabelecida. Então, eu utilizei essa foi uma das unidades de medida de área que eu pré-estabeleci na aula anterior. Eu escolhi essa aqui nesse momento. Poderia escolher outra? Sim. Partindo dessa, que medida de área a gente tem nesse paralelogramo? Nós não temos 3 na altura? Nós não temos 4 na base? Então, o total da medida da área dessa superfície do paralelogramo é 12 unidades de área. Observe que esse U aqui é unidades de área. Dessa forma, nós temos o quê? Que para medir a área de um paralelogramo, eu posso fazer a medida da base vezes a altura. Vamos partir para essa outra figura geométrica. Eu trouxe para vocês agora o triângulo retângulo. No slide anterior, nós vimos que a ideia é completar retângulos. Por quê? Porque a gente já verificou que retângulo seria a medida da área calculado por base vezes altura. Não tá, mas como que eu vou completar retângulos? Neste caso, eu vou completar retângulos. No anterior, tá? A hora que a gente completou o retângulo, a gente traçou a altura e sobrepôs essa imagem, encaixou essa imagem aqui. A gente complementou a imagem, correto? Para formar um retângulo. Neste outro caso, eu vou ter que complementar desta forma. Se eu traçar 2 triângulos iguais, eu complemento, eu formo o retângulo. Daqui, usando a malha quadriculada, o que nós temos? Nós temos uma medida pré-estabelecida.
Com essa medida pré-estabelecida, a gente tem 3 de altura, 4 de base. Mas 3 de altura e 4 de base, nós temos 12 unidades de área. Mas espera aí, professora, não era essa a figura original. Então vamos voltar aqui. A figura original é quanto deste retângulo? Percebam que ele é exatamente a metade desse retângulo. A gente precisou de 2 deles iguais para formar o retângulo. Então, se ele é a metade, 12 unidades de área, a metade é 6 unidades de área. Mas da onde eu obtive essas 6 unidades de área? Eu fiz base, que é o 3, vezes altura, que é 4, e dividi o resultado, dividi esse produto por 2. A partir dos 2 slides anteriores, vamos escrever a forma geral de área de um paralelogramo. O que nós utilizamos lá? Não foi a medida da base? Então, a medida da base que multiplica a medida da altura. A forma geral para calcular a área de um triângulo retângulo. A gente necessitou a medida da base, que multiplicou a medida da área, e o resultado, o produto, porque produto é o resultado da multiplicação. O produto que se obtém, a gente fez a metade dele. Então, a gente fez a metade do produto da base pela altura. Partindo dessas duas relações que vocês vão precisar, vamos para a primeira proposta. Calcule o valor das áreas de cada região apresentada. Observem que a primeira imagem que eu tenho é um paralelogramo e a segunda imagem é um triângulo. Daqui, eu vou dividir a atividade em 2 partes. Eu vou dar dois momentos diferentes para vocês calcularem a área dessas 2 figuras geométricas. O primeiro momento que eu vou dar é em relação ao paralelogramo. O que nós precisamos? Nós precisamos a medida da base. A medida da base é 30. Mas e a altura? A altura está aqui. Vocês têm o valor da altura? Não, mas foi fornecido a medida deste lado e essa medida do triângulo inscrito a partir da altura. Quando eu traço a altura, a altura é sempre num ângulo de 90 graus em relação à base. Então, eu tenho eu tenho um triângulo inscrito nesse paralelogramo. Foi dada essa medida. Então, a partir do momento que você tem um dos lados do triângulo retângulo, o outro lado do triângulo retângulo, você pode aplicar a relação métrica de Pitágoras, onde nós temos 2 catetos e uma hipotenusa. Quem seria a minha hipotenusa? Ó, a A seria a hipotenusa. Em relação ao ângulo de 90 graus, 20 centímetros. Quem seria meus catetos, que formam um ângulo de 90 graus? 10 e H. Então, a partir dessas informações que eu trouxe, a partir dessas informações, e relembrando algumas relações matemáticas, eu vou dar um tempinho para vocês. Primeiro, calculem o valor da altura usando Pitágoras e depois calculem o valor da área do paralelogramo.
E aí, conseguiram? Me acompanhe. Então, substituindo, hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. O meu cateto está identificado por H, que seria a altura respectiva a esse paralelogramo. Daqui nós temos 2 fatores de 20, que resultam em 400, 2 fatores de 10, que resultam em 100. Nós temos uma equação do segundo grau incompleta, onde meu coeficiente B é igual a zero. Quando vocês tiverem a equação do segundo grau incompleta, não vale a pena aplicar Bhaskara, ou a fórmula resolutiva de uma equação de segundo grau, que é a conhecida como Bhaskara. Então, qual seria o procedimento? Isolar a incógnita. 100 que passa para o primeiro membro e faz a diferença. A diferença de 400 para 100 eu tenho 300. Isolando a H, potência, o inverso de potência, radiciação. Raiz de 300. Eu vou fatorar raiz de 300 de uma outra forma, tá? Em vez de usar aquela tabela, eu pensei o seguinte. 300 não é a mesma coisa que o fator 3 que multiplica 100? Mas 100, eu não posso escrever em forma de potência, então eu tenho 2 fatores de 10 que resultam em 100. Desta forma, resolvendo esse radical, o que nós temos? Nós não temos 2 fatores de 10, mas observe o índice. O índice é 2, porque o menor índice de uma raiz é 2. Então, simplificando, nós teríamos o fator 10, resolvendo. Mas o 3, eu não tenho 2 fatores, então ele se mantém dentro do radical, que nós temos um número irracional. Então nós temos o quê? 10 raiz de 3 para representar a minha altura. Tendo a minha altura, eu posso pegar a minha altura e multiplicar pela minha base. Minha base é 30. Ué, professora, a base não é 10? Não, a base aqui, esse 10, representa a base do triângulo inscrito a partir da altura traçada. O 30 é a base do paralelogramo. Substituindo a base por 30, substituindo a altura por 10 raiz de 3, nós temos o quê? 300 raiz de 3. Mas raiz de 3 tem um valor aproximado que a gente utiliza podendo utilizar na primeira casa decimal, que é 1,7. Então, eu vou utilizar 1,7 aproximado para o número irracional raiz de 3. Multiplicando. Poxa, aí pegou. Então, vamos fazer o seguinte. Esquece o 7. Esquece o 7. Nós teríamos o quê? 1 inteiro, correto? Quanto que é 1 inteiro vezes 300? É 300. Ah, mas aí eu tenho 7 décimos. Então, tá. 7 décimos vezes 300 é 2.100 décimos. Tá? Você tem 300 inteiros e 2.100 décimos. 2.100 décimos corresponde a 210 inteiros. Então, você tem 210 inteiros mais 300. Poxa, mas eu não entendi. Pensem que tem uma posição na vírgula. Agora, pense em 2.100. Coloca uma posição na vírgula da direita para a esquerda. Te resta quanto? 210 inteiros. Então, você tem 210 inteiros mais 300, que obtém 510. Neste caso, aproximado, observe. E a unidade de medida, centímetros ao quadrado. E a segunda parte da atividade, da proposta 1, eu trago para vocês o triângulo. O triângulo, a gente verificou que a área de um triângulo, a gente calcula pela expressão, a partir da expressão da base vezes a altura dividido por 2. Vamos identificar esses elementos. Quem é a base? 3. Quem é a minha altura? 7. Então, você vai multiplicar a base pela altura e dividir pela metade. Vai um tempinho aí para vocês.
E aí, conseguiram? Essa foi baba, né? Então vamos lá. 3 vezes 7, eu tenho 21. E metade de 21. Poxa, mas aí eu parei. Então tá, 21 não é par, certo? Então tira uma unidade, você tem 20. 20 é par. Quanto que é a metade de 20? 10. 10 o quê? Inteiros. Aí você tem um inteiro. E quanto que é a metade de um inteiro? Ah, é meio. Como que eu posso representar esse meio? Você pode representar pela forma decimal 0,5 ou por uma fração. Neste caso, como eu tinha já 10 inteiros, eu vou juntar 10 inteiros com a forma decimal. Então, eu tenho 10,5. Ou, neste caso, 10 inteiros e 5 décimos do centímetro quadrado, que foi a nossa unidade de medida de área utilizada. Continuando com aquela ideia de completar áreas a partir de um retângulo. Eu trouxe para vocês aqui uma forma de representar o trapézio. Esse é o trapézio retângulo. Seguindo a mesma ideia anterior de completar retângulos. Então, eu trouxe ele aqui. Eu repeti a mesma imagem, rotacionei e encaixei. Observem que eu tenho uma nova figura, o retângulo obtido a partir do trapézio retângulo. Aqui, vamos explorar um pouquinho as medidas antes de prosseguir. Observem que essa medida é diferente da superior. Então, aqui eu identifico como base maior e aqui base menor, tá? Então, a minha base maior se manteve quando eu completei o retângulo. Porém, quem acrescentou, quem foi necessário aqui? A minha base menor, correto? Então, a medida do meu retângulo, da minha base, se tornou a base maior do trapézio mais a base menor. Ó. Base maior mais base menor do trapézio. Essa se tornou a minha base do retângulo. Então, a partir daqui, a malha quadriculada que a gente já estava usando, a unidade de área pré-estabelecida que já estávamos usando, a gente tem quanto aqui de altura? A altura corresponde a 3. E a base? A base, neste caso, era 2,5 e aqui em cima 1,5. Então, a minha base, 2 inteiros e 5 décimos, mais 1 inteiro e 5 décimos, eu tenho 4 inteiros. Daqui eu tenho que o meu retângulo mede 12 unidades de área. Porém, volta àquela questão, nós tínhamos o retângulo? Não, nós partimos da ideia de completar retângulos. Então, voltando aqui nessa figura inicial, o que vocês verificam que o trapézio é em relação ao meu retângulo? Eu observo que ele é metade. Se ele é metade, quanto que é a metade de 12 unidades de área? 6 unidades de área. Mas da onde você tirou essa 6 unidades de área? Primeiro, a gente precisou fazer o quê? Não foi somar a medida da base mais a medida da base menor do trapézio para corresponder ao retângulo? Então, foi isso que a gente fez. Primeiro somamos, obtivemos o valor 4. Depois, multiplicamos pela altura. Porque a área de um retângulo é base vezes altura. Porém, a gente tem a metade. A gente não tem o retângulo todo. Então, eu pego o valor correspondente obtido na parte do numerador, nesse caso está representado pelo numerador, divido pela metade. Trago para vocês agora, nesse momento, o losango. E vamos fazer a mesma ideia para medir a superfície desse losango. Medir a superfície de losango. Vamos completar quadrados, correto? Só que antes de completar ali quadrados, eu vou identificar o seguinte para vocês. Isso daqui que eu tracei se chama diagonal. Tracei de um vértice a outro. Se eu traçar outra, eu tenho outra diagonal, correto? Porém, observe que elas não têm medidas iguais. Então, muito semelhante lá ao nosso... Deixa eu voltar aqui. Nosso trapézio, eu chamei isso de base maior. Essa medida, esse segmento de base maior e esse segmento de base menor, correto? Então, aqui eu vou chamar de diagonal maior e diagonal menor. Depois eu traçar isso aqui, vai ficar mais simples. Depois de traçado as diagonais, vai ficar mais simples de eu completar o retângulo. Então, aqui, trouxe a malha quadriculada. Observe que o losango está aqui. O que eu fiz? Eu peguei esse triângulo, repliquei ele,
repetir ele, tá? Posso encaixar ele para cá, sem fazer movimento nenhum, ó. Pego ele, encaixo para cá. Ah, mas eu quero esse em relação a esse. Você precisa fazer esse movimento. Então, de qualquer forma, eu repliquei cada um desses triângulos a partir das diagonais. Lembra que eu falei que traçando as diagonais ela ia facilitar para a gente completar o retângulo? Então, aqui nós temos o retângulo. Vamos medir ele. Vamos utilizar, comparar com a unidade de área pré-estabelecida. Nós não tínhamos aqui 3 e não tínhamos 4? Então, nós temos 12 unidades de área. Tá, mas essa é do retângulo, eu não tinha um retângulo. Agora, vamos voltar lá no losango. O que o losango é, neste caso, em relação ao retângulo? Ele é a metade. Então, se ele é a metade, eu tenho 6 unidades de área. Mas como que a gente obteve essas 6 unidades de área? A gente precisou fazer base vezes altura e dividir na metade. Vamos estabelecer a forma geral para a área do trapézio e do losango que a gente acabou de fazer. O trapézio, lembra no início ali que eu disse para vocês que eu trouxe o retângulo, o trapézio retângulo, correto? Mas ele não é o único. Eu trouxe outro exemplo de trapézio. Poxa, mas vale a mesma relação? Sim, vale a mesma relação. O que a gente precisou para completar os retângulos? A gente não precisou trazer essa medida da base para cá? Então, a gente precisou somar as bases, correto? Multiplicar pela altura. Por que somar as bases? Porque seria a base do retângulo que eu estou completando. Multiplicar pela altura daquele retângulo que foi complementado e pegar essa medida e dividir por 2. Por quê? Porque o trapézio não seria o retângulo, e sim a metade do retângulo. E o losango? O losango a gente vai partir das diagonais, certo? Então, eu tenho a diagonal maior e a diagonal menor. Observe o seguinte, eu esqueci de falar aqui, eu usei B maiúsculo e B minúsculo. Mas para quem já percebeu, o B maiúsculo seria para representar a base maior e B minúsculo a base menor. Então, nesse caso, o meu D maiúsculo é para representar a minha diagonal maior e meu D minúsculo para representar a minha diagonal menor. O que nós precisamos para fazer a área completar de retângulos? A gente não multiplicou esta medida por essa? Então tá, nós multiplicamos. Mas o que o losango é do retângulo naquele caso que a gente fez? Não era a metade? Então nós temos que para calcular a área de um losango, eu faço diagonal maior, que multiplica a diagonal menor, e divido na metade. Daqui eu trago para vocês a seguinte, a proposta 2, para vocês aplicarem uma dessas duas relações. Sabendo que a área de uma região limitada por um losango de 6,67 metros quadrados e a medida da diagonal maior, que é de 5 metros e 8 décimos do metro, qual é a medida da diagonal menor? Então, eu vou representar, no primeiro momento, esse losango. Então, representando esse losango. Identificando as diagonais. Identificaram quem é a maior? Identificaram quem é a menor? Quando eu traço as diagonais, o que se forma aqui no centro? Um ângulo de 90 graus. Nós temos de área 6 inteiros e 67 centésimos do metro quadrado. Que informações mais eu tenho? Eu tenho que a minha diagonal maior, correto? Ela mede 5 inteiros e 8 décimos do metro. E eu quero saber a medida da minha diagonal menor. Usando a relação que a gente verificou anteriormente para completar quadrados, a gente precisou multiplicar a diagonal maior pela diagonal menor, porém o losango corresponde à metade de um retângulo. Então, você pega o produto e divide pela metade. Vai um tempinho aí para vocês.
E aí, substituíram adequadamente os valores? Calcularam o produto e a metade desse produto? Então vamos lá. O que nós temos? Nós temos que a área foi fornecida, então eu tenho 6,67. Foi fornecida também a diagonal maior, 5,8. E nós procuramos a medida que representa a diagonal menor. Daqui nós temos uma equação, correto? Então, é uma equação de primeiro grau e para resolver a equação de primeiro grau, a gente isola a incógnita. Então, eu vou fazer a operação inversa. O 2 que está dividindo passa por primeiro membro, neste caso, multiplicando. Resolvendo o dobro de 6,67 centésimos, eu tenho 3,34 centésimos. Poxa, mas eu não sei como você fez. Eu fiz o seguinte, esquece a vírgula e multiplica 667 centésimos. Quanto que é o dobro de 667 centésimos? É 1.334. Você não tem duas posições à direita, né? Dois algarismos à direita da vírgula? Então, 1, 2, vírgula. Então, 13,34. A minha incógnita ainda não está isolada, então eu vou continuar com a operação inversa. A operação que nós temos ali é 5,8 que multiplica D. Então, a operação inversa, a multiplicação é divisão. Nós podemos fazer o que fizemos em aulas anteriores, porém, eu vou trazer uma outra possibilidade aqui para vocês. Para dividir eles e estar no mesmo valor posicional, aqui não tem duas posições, aqui tem uma, correto? Então, eu vou utilizar o maior número de posições, 2, e vou multiplicar por 1. Mas nesse caso, o meu 1, eu vou substituir 1 por 100 dividido por 100. Como assim? Quanto que dá 100 dividido por 100? 1. Então, quando eu multiplico por 1, eu não altero essa igualdade. Porém, eu substituí o 1 de forma conveniente por 100 dividido por 100. Como assim de forma conveniente? Lembra que eu falei, conta o maior número de casas à direita, posições, algarismos? 2. Então, eu coloquei 2 algarismos zeros. Quando você multiplica, você obtém... Desculpa, já fui dando spoiler. Quando você multiplica 100 por esse valor, você vai conseguir 1.334. E esse por esse, quanto que você vai obter? Você vai obter 580. Então, você vai ter 1.334 dividido por 580. E quanto que dá isso? Dá 2 inteiros e 3 décimos do metro, neste caso, porque é uma unidade medida linear. Eu não queria área, foi dado a área. Ah, mas como eu poderia dividir também numa forma mais... uma forma breve ou ter noção desse valor? Você não tem 1.334? Você não tem 580? Se eu dobrar 580, eu vou obter quanto? Eu vou obter 1.160. Então, quantas vezes 1.160 cabe em 1.334? Cabe 2 vezes. Então, nesse caso, podemos concluir que a medida da diagonal corresponde a 2 inteiros e 3 décimos do metro. Trago para vocês a proposta 3. Uma placa de propaganda tem a forma de um trapézio. Identificou a forma do trapézio? Não, então não tem problema, tá? É um trapézio. Nós vimos nos slides anteriores que eu posso ter mais de uma forma de representar o trapézio. Sua área corresponde a 11 inteiros e 16 décimos do metro quadrado. E as medidas de suas bases são 4 metros e 3 inteiros e 20 centésimos do metro. Qual é a medida da sua altura? Então, temos que calcular a medida da sua altura. Só que dessa vez eu não trouxe a representação geométrica, eu trouxe somente a expressão que representa a área de um trapézio. Lembra que para sobrepor, para encaixar, para completar um retângulo, a gente precisou repetir o trapézio e inverter a posição dele? Então, na minha base, eu teria a base do retângulo. Eu teria a minha base menor do trapézio mais a base menor do trapézio. A área de um retângulo é a base do retângulo vezes a altura. Só que o meu trapézio é a metade de um retângulo. Então, eu pego o resultado desse produto, o resultado desse produto é redundante. Eu pego o produto e divido por 2. Substituam os respectivos valores
Calculem o valor da área do trapézio. Vou dar um tempinho para vocês. Substituindo valores, a gente obtém essa equação. Então, 11,16 igual 4 mais 3,2 multiplicado pela altura dividido por 2. Daqui nós temos uma equação de primeiro grau. Então, para resolver a equação de primeiro grau, a gente vai precisar isolar a incógnita, correto? O que nós temos que fazer? Esse 2 que está dividindo vai passar para o primeiro membro multiplicando. E o 4 inteiros que está somando com 3,2. Você só pode somar inteiro com inteiro. Quem é meu inteiro nessa representação? É o 3. Então, eu vou somar 4 com 3, que dá 7 inteiros, e o 2 décimos se mantém, correto? Então, daqui temos essa notação, o dobro de 11,16. Esquece a vírgula, multiplica os algarismos 6, 1, 1, 1, e nós vamos ter 2.232. Quantas posições eu tenho aqui? Quantos algarismos à direita da vírgula? Eu tenho 2. 1, 2, coloca a vírgula. Então, eu tenho, respectivamente, o produto daqui sendo 22 inteiros e 32 centésimos. Mas nós não isolamos H ainda. H ainda não está completamente isolado. Então, esse 7,2 que está multiplicando H vai passar para o primeiro membro dividindo. Daqui nós temos uma divisão onde tem 2 casas decimais e uma casa decimal. Então, vou usar a mesma forma da proposta anterior. Eu vou multiplicar por 100 no numerador e denominador. Por quê? Porque quando eu multiplico por 100 no numerador e denominador, eu estou multiplicando, na verdade, por 1, porque 100 dividido por 100 é 1. E mantenho a igualdade. Multiplicando, eu vou ter 2.232 dividido por 720. Dessa divisão, o que resulta? 3 inteiros e 1 décimo do metro. Retomando a proposta, não pedia qual é a medida da sua altura? Então, aqui está. A altura média corresponde 3 inteiros e 1 décimo do metro. Nesse momento, eu trago a proposta 4 para vocês. A gente tem uma figura ao lado, que mostra uma região delimitada por um hexágono regular, cujos lados medem 8 centímetros. Calcule a área dessa região plana. Neste caso, eu não vou usar a ideia de completar quadrados, a gente vai usar uma outra coisa. Como assim, professora? Observem o hexágono. Se eu traçar essas linhas a partir do centro do hexágono, você obtém o quê? Você obtém triângulos. E a gente sabe que a área de um triângulo é metade de um retângulo. Então, daqui nós temos quantos triângulos? Eu tenho 6. Então, se eu descobrir a medida da área de um triângulo, eu pego essa medida e multiplico por 6. Então, daqui, vamos observar um deles. Eu preciso da medida da área de um deles. O que nos foi fornecido? Foi dado essa medida aqui, traçada, em relação a um dos lados, 90 graus, essa medida foi traçada em relação a esse lado, num ângulo de 90 graus, e foi dado que ela corresponde a A, ela foi representada a A. E outro dado que nos foi fornecido foi que o lado desse hexágono corresponde a 8 centímetros. Mas o que a gente lembra de área de triângulo?
A área de triângulo não é base vezes altura dividido por 2? Então tá, quem é a minha base? 8. E quem seria a minha altura? Naquele caso, ela está representada por A. Mas então eu preciso do valor de A, né? Eu preciso do valor de A, eu preciso do valor da altura que está representado por A para encontrar a área de um desses triângulos. Então vamos lembrar o seguinte de algumas considerações. Esse triângulo é um triângulo equilátero. Se eu tenho essa perpendicular, correto? Então, o que nós temos de relações anteriores? Nós temos que a medida metade, quando a gente traça essa perpendicular, a gente tem um triângulo retângulo. Então, a minha base desse triângulo retângulo corresponde a 4 centímetros, porque é a metade de 8. Essa hipotenusa corresponde a 8 centímetros, tá? E esse cateto corresponde à altura desse triângulo retângulo. Então tá, mas o que a gente lembra de relações métricas em relação a esse triângulo equilátero? Que a medida dessa altura corresponde a metade do lado multiplicado por raiz de 3. Então nós já fizemos isso. Então a metade desse lado é quanto? 4. Então nós temos que a altura corresponde a 4 raiz de 3 centímetros. Daqui nós partimos de volta para a área do triângulo equilátero. Nós não tínhamos que, para calcular a área, base vezes altura? Então nós já temos a base. A base corresponde a quanto? 8. Agora a gente já tem a altura. A altura corresponde a quanto? A altura desse triângulo equilátero? Metade do lado multiplicado por raiz de 3. Então 4 raiz de 3. Substituindo esses valores na equação geral de área de triângulo, nós temos 8 que multiplica 4 raiz de 3 dividido por 2. Como que a gente vai operar? Primeiro a gente vai fazer o seguinte, 4 raiz de 3 multiplicado por 8, nós temos quanto? 32 raízes de 3. Metade de 32 raízes de 3, a gente tem 16 raízes de 3. Então essa é a área de um dos triângulos que compõem o hexágono. Nós tínhamos quantos? Nós tínhamos 6 triângulos. Então, 6 que multiplica 16, eu tenho 96 raiz de 3. Nós já verificamos em outros momentos, e hoje também, que raiz de 3 corresponde a aproximadamente 1,7. Substituindo, nós temos um valor aproximado de 163 inteiros e 2 décimos do centímetro quadrado, que foi a unidade área pré-estipulada, a partir da medida do lado do hexágono. Então, a gente pega a medida da área desse triângulo e vamos repetir quantas vezes? 6 vezes. 6 que multiplica 16 raiz de 3. Eu vou ter 96 raiz de 3. Vou usar agora um valor aproximado para a raiz de 3, que é 1,7. Ó, aqui eu já deveria não ter usado o sinal de igual. No próximo, eu já vou usar o valor aproximado, porque 1,7 não é o valor exato do número racional raiz de 3. Calculando isso, como é que eu posso calcular, professor? Então, assim, não é um inteiro? Esquece os 7 décimos. Quanto que é um inteiro vezes 96? 96. Aí você vai pegar 7 décimos que multiplica 96. Então, o que nós temos? 96 inteiros que multiplicado por 1 inteiro e 7 décimos corresponde aproximadamente a 163 inteiros e 2 décimos do centímetro quadrado, que foi a nossa unidade de área escolhida a partir da medida do lado fornecido do hexágono. Nesse momento eu trago aqui para vocês a proposta seguinte, de fazer esse cálculo que a gente acabou de fazer do hexágono, da área dessa figura regular, que neste caso é o hexágono, e fazer a forma geral para calcular essa área para qualquer polígono regular. Então, o que nós tivemos que fazer? Nós partimos dessa medida A, que é perpendicular em relação ao lado, e partimos também da medida do lado desse hexágono regular, correto? O que a gente fez? A gente não multiplicou ela pelo valor do lado? E daí, o que corresponde isso no triângulo? Base vezes altura.
Mas a área de um triângulo é metade de um retângulo. Então, nós pegamos essa medida e dividimos por 2. Pegando esse valor, depois a gente não multiplicou pelo número de lados? Então, esse N representa o número de lados de um polígono. O que a gente pode, na hora de resolver essa multiplicação? Eu posso, quando eu não conheço os valores, multiplicar N. Mas como que eu vou multiplicar N? N está no numerador, correto? Então, ele só vai multiplicar os elementos que estão no numerador. Então, eu fico com A, que multiplica L, que multiplica N. Daqui nós podemos observar uma outra coisa, uma outra relação em relação a polígonos. Quando eu tenho L que multiplica N, então tem o valor do L repetido N vezes, nesse caso o meu N era 6, mas quando eu estou fazendo a forma geral é para qualquer polígono, quantidade que tiver de N lados, eu não tenho perímetro, então pegue este, repita esse número de vezes, eu tenho perímetro. Então no lugar desse L que multiplica N, eu vou substituir pela letra P maiúsculo, que significa o perímetro. Então, uma outra forma de você calcular a área de um polígono regular é multiplicar esta medida, que é representada pela letra A, e não é por acaso, vem da palavra apótema. Então, esse A, eu trago para vocês um novo termo matemático para vocês, apótema. Então, eu posso obter a área desse polígono e de outros polígonos a partir da medida do apótema multiplicado pela medida do perímetro dividido por 2. Mas o que é a apótema? Considerando um círculo e um polígono inscrito de N lados, definimos como apótema de uma figura poligonal o segmento de reta que parte do centro da figura, formando com o lado um ângulo de 90 graus. Isto é, podemos dizer que o apótema é perpendicular ao lado do polígono. Então, observem lá que lá desde o início, na proposta, eu coloquei que ele não era, essa medida não era perpendicular ao lado do polígono. Então, isso é um apótema. Então, percebemos que podemos utilizar essas duas expressões para calcular o valor da área de qualquer polígono. O que vimos hoje? Identificamos e utilizamos propriedades geométricas de representações planas. Compreendemos, utilizamos e calculamos medidas de comprimento e de área na resolução e elaboração de problemas. Até a próxima aula.